caminho do sol. Bom dia para você que está ligando agora. Vamos então ao nosso Boa Noite Esticado de hoje. E a gente gostaria de conversar com você. Bom, a gente não sai de um assunto central, né? Eu não sei se a gente teria um outro assunto para conversar melhor que esse, para poder alavancar a mente da gente. Eu não sei se alavancaria a mente da gente. A gente fala sobre futebol, por exemplo, né? Fazer uns comentários sobre o Corinthians. Acho que não, né? Sobre a aviação brasileira, sobre a atual conjuntura política brasileira, sobre a economia mundial, como está, né? As escolas de Chicago, as ideias de Galbraith, de Keynes, né? De Adam Smith, lá no século XVII, de William James, nos Estados Unidos, no grande alavancador do povo americano, né? Você compensaria, por exemplo, a gente ficar discutindo filosofia com você o tempo todo aqui, né? Ou religiões. O povo já acha que religião não deve nem se discutir, né? Sobre mulher, futebol e religião não se discute. Dizem, né, da sabedoria popular, sempre dá alguma encrenca, morte, um monte de coisa. E sempre tem gente que vai dizer, poxa, tá criticando a minha religião aí, a minha que é boa, a sua não presta, a do outra que é boa, a do outra que não presta, e vai por aí afora, quando todas falam de Deus, né? Esse ser que ninguém conseguiu ver até hoje, descrever como ele é, estatura, nada, mas todas elas falam de Deus, e no entanto ficam brigando por causa de Deus, o que mostra o quê? Que você tem que cair em alguma coisa que explica por que o ser humano é tão idiota ainda, né? Na verdade, você vai chegar à conclusão que ele não é idiota. Ele é apenas criança. Aí você cai na teosofia, mas não qualquer teosofia. Teosofia é o nome da Gupta Vidya, a Helena Blavatsky chamava, e que significa a ciência iniciática das idades. Iniciática porque ela inicia o ser humano em algo que ele não sabe, ele não conhece, então inicia ele naquela coisa, né? Mas que é tão antigo quanto andar para frente, porque isso está diluído em toda a civilização mundial, em todas as populações, as raças que já morreram, que já deixaram sober algum rastro na história, e as que não deixaram, inclusive. Todo mundo teve a influência da teosofia sob a égide da Gupta Vidya, da ciência iniciática das idades. A ciência iniciática das idades é a mãe de todas as ciências, né? A ciência iniciática das idades é que poderia, com condições, com categoria, falar da medicina teúrgica. Só ela poderia falar. Mas ela não falaria da medicina teúrgica sob a égide da medicina ortodoxa comum. A Gupta Vidya falaria da ciência, por exemplo, ligada à biomedicina, bioquímica, física e a tudo mais, mas, evidentemente, não falaria uma linguagem comum das academias, teria uma outra linguagem. E ela própria iria mostrando onde as academias chegaram, e não as academias chegarem até a Gupta Vidya. Isso é impossível, porque se as academias chegassem à Gupta Vidya e compreendessem essa Gupta Vidya, essa ciência iniciática das idades, as próprias academias cessariam suas atividades e todo mundo ficaria pasmado de ver ou de perceber tanto conhecimento, né? A ciência, por exemplo, não sabe que ela está aqui para colocar em prática as ideias primordiais que vêm da Gupta Vidya, da teosofia, né? A teosofia, ela é a mãe de tudo. É uma árvore com 3 grandes galhos, né? E isso é que é difícil admitir, que a pessoa que está na filosofia, ela pensa, não, filosofia é que é o máximo. A gente aprende na filosofia que tudo deriva dela, né? Toda a sabedoria mundial deriva da filosofia. Ora, aí chega outro e diz assim, não, venha da teosofia. Ninguém vai acreditar, né? Ligar a teosofia, a ligar a filosofia. Se você chega para um indivíduo profundamente religioso, que estuda religiões antigas também, apesar que é muito difícil um religioso estudar religiões antigas, que ele vai partir da premissa que a dele é a melhor, então já vai estudar as religiões antigas, tendo-as como inferiores, né?
Agora, você vai partir do pressuposto que o cientista de hoje também, ele tem uma tecnologia muito boa, tecnologia infernal, já descoberta, etc., desenvolvida, mas, no entanto, ainda é uma criança. E se você chegar para o cientista e dizer assim, ó, tem uma tal de Gupta Vidya aí, um negócio, onde é que você arrumou esse nome tão doido, Gupta Vidya, né? Você vai encontrar em livros orientais. Você lembra que você encontra na Doutrina Secreta da Helena Blavatsky, que procurou jogar esse conhecimento oriental em quantidades maiores para a gente, praticamente quase que afogando o Ocidente em tanto conhecimento, nas duas grandes obras dela, Isis Sem Véu e a Doutrina Secreta. Se não me engano, Isis Sem Véu deve ter acho que 4 volumes, se não me engano, 3 ou 4 volumes, acho que 4 volumes, e a Doutrina Secreta tem 6 volumes, né, no total. E é uma obra enorme, muito difícil de entender, porque ela é toda cifrada, seres que são os mesmos, com 2, 3, 4 nomes diferentes, né? E esses seres, então, são os mesmos, mas você não vai identificá-los se você não tiver a chavinha para abrir o grande mistério que é a Gupta Vidya, ou a ciência iniciática das idades, ou a própria teosofia. A teosofia, então, para simplificar mais ainda, como nós já falamos aqui várias vezes, ela é uma grande árvore com 3 grandes galhos. Compreender que ela é uma árvore com esses 3 galhos é que é um negócio complicado. Esses galhos são, o primeiro grande galho dela é o galho das religiões, o segundo grande galho é o galho das filosofias todas, né? E o terceiro grande galho é o galho das ciências todas, né? Então, como ela é a mãe de todas, de todos desses 3 galhos, ela é a grande árvore da vida, chamemos-la assim, né? Evidentemente que ela ama esses seus galhos, né? A teosofia ama todas as religiões. Se você encontrar alguém ligado à Sociedade Teosófica do Brasil, a Sociedade Teosófica Brasileira, que mudou de nome, chama-se Sociedade Brasileira de Eubiose, depois que o seu fundador desencarnou em 1963, se você pesquisar em outras sociedades com outros nomes, mas que também têm esse conhecimento, chamemo-lo de teosófico ou iniciático das idades, você irá perceber que nenhum deles poderá criticar as grandes religiões do passado, criticar, a não ser que critique no bom sentido, né? Critique no sentido construtivo. Não poderá criticar nenhuma das grandes filosofias e nenhuma das ciências que nós temos hoje em dia aí. Porque a teosofia é uma árvore de 3 galhos, e esses galhos são as ciências, as filosofias e as religiões. Não todas, mas todas estão aí, vai, tudo que está aí, e que já esteve por aqui no planeta e não existe mais, né? Como é que você vai criticar os seus próprios filhos, a querer acabar com eles? Não dá, né? Toda vez que você encontrar alguém que se intitula um teósofo e que venha dizer para você, espiritismo é coisa boba, é tola, não é bobagem, não acredite que ele seja um teósofo. Teósofo não diz isso. Ele vai dizer assim, procure o local onde você vai se dar bem. Fique lá, não tem problema nenhum. Você deve ficar onde a sua cabeça bate. E não onde eu estou dizendo para você ficar. Você não vai ficar onde eu vou dizer, porque eu não vou dizer onde você ficar. Fica onde você quiser. Senão não formaremos nunca livre-arbítrio, né? Pois bem, então a teosofia como mãe de tudo, você não pode encontrar um teósofo por aí que fique criticando, por exemplo, a sociedade iniciática do outro. Fala assim, a Provida é boa, mas ela tem um monte de defeito, que é isso, que é aquilo, que é... Não. O pessoal da Provida tem a cabeça que a Provida propicia para eles. Cada um desenvolve a sua cabeça dentro daquilo que pode desenvolver. Você vai até os seus limites, né, que os neurônios ditam para você, que as suas circunvoluções cerebrais ditam para você. Além daquilo, é meio difícil você ir. Você, para romper limites, você tem que ser uma pessoa absolutamente, vamos chamar assim, dentro da relatividade da vida, despreconceituosa, né?
mente aberta para qualquer coisa. Você não pode estar fixado em algo, né? Se você achar que o que você está aprendendo é a única coisa melhor que existe no planeta, pronto, você já dançou, que não é por aí também, né? Não é por aí. Então, a teosofia, como árvore de três galhos, ela ama esses galhos. Esses galhos são as religiões, as filosofias e as ciências, repetindo pela quarta vez, acredito que agora, só agora, né? Que é para fixar bem o que a gente deseja aqui. Então vamos supor, as religiões, elas têm limites, e aí que a gente entra no que a gente pretende conversar com você aqui. As religiões têm limites porque as religiões constituem-se num galho maior, um galho grande da teosofia, e esse galho, né, ele tem subgalhos, que são as várias religiões que existem no planeta, né? Então, as religiões, elas se autolimitam, quando chegam a um determinado momento, elas não conseguem explicar além daquele limite, então cria-se um dogma. Por exemplo, na religião católica você vai encontrar o dogma da Santíssima Trindade. Eu não vou discutir budismo com você, que eu não conheço. Eu, pelo menos, nasci mais na religião católica. A gente conhece mais a doutrina do Buda, e não a religião budista de uma forma geral. Mas, por certo, que chega um determinado momento que a religião, ela se autolimita, né? Nós precisamos acreditar naquilo que o nosso grande líder, o nosso guru disse, e está acabado, e fica por aí, né? Então, todas as religiões se autolimitam. Você chega na filosofia, por exemplo, a filosofia parte de um ponto, né? Um ponto em que... vamos supor, surgiu uma ideia básica. Essa ideia básica, ninguém sabe exatamente de onde ela veio, você presume que essa ideia básica está nos pré-socráticos, né? Essa ideia básica está nos pré-socráticos. Os pré-socráticos são os anteriores a Sócrates, né? Século VI a.C., V, aquilo que chegou até nós, mas não quer dizer que antes não teve nada na Grécia, né? A teosofia diz a você o seguinte: não teve, sim, e teve muita coisa boa. Houve até um ser que existiu na Grécia lá, há cerca de 2000 anos antes de Cristo, né? Falando lá do comecinho da Grécia, ou da era de Áries, que foi a era praticamente grega mesmo para valer. Daí a era de Áries é a era dos pensadores, né? Então, vamos supor que esteja fixado lá, nesse ponto, né? Que esteja fixado lá nesse ponto da história, a origem de tudo. Mas isso não basta, porque não leva você a saber de onde tudo surgiu, né? Então, ela se autolimita também, né? A filosofia se autolimita no tempo e no espaço, porque não tem um sistema de referência básico para partir dali e chegar a um ponto, né, em que não houvesse dúvida alguma. Então, você vai perceber que a filosofia é cheia de dúvidas. As religiões, se você for pesquisá-las tentando explicar os dogmas, elas também são cheias de dúvidas, né? Você fala do mistério da Santíssima Trindade, por exemplo, na religião católica. Se você quiser ser católico, você tem que parar por aí, você não pode ir pesquisar o mistério da Santíssima Trindade. Em outras religiões a gente acredita que seja a mesma coisa, né? Mas aí você vai na ciência. A ciência, o que ela faz? A ciência se autolimita e parte de um pressuposto de que um ponto básico, chamado ponto inicial para ver o Big Bang, começou. É o que é aceito hoje em dia pela ciência ortodoxa, ou ortodóxica. Então, tudo partiu desse ponto. Esse ponto gerou o Big Bang, ou cosmogênese, ou gênese do cosmos, né? Explodiu aquilo, geraram-se as galáxias, as constelações, sistemas solares, etc. E tudo foi esfriando, 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 até oferecer condições de vida. E não há uma explicação que possa ter sentido de parte da ciência, né? De quem gerou tudo isso.
Mesmo que um cientista possa chegar e dizer assim: foi Deus, meu filho, foi Deus que gerou tudo. Então cai naquilo que as religiões também já sabem: foi Deus, pronto, né? Então a ciência não alói um passo além disso. O que ela vem magnificamente fazendo é pesquisar, e um dia, quem sabe, ela encontra esse Deus que ninguém consegue encontrar numa partícula subatômica, né? Que seria a menor de todos e que, enfim, seria o ponto primordial do Big Bang da própria ciência, né? Que gerou o universo inteiro. Quem sabe isso um dia aconteça, né? Há uma esperança muito grande de que isso um dia venha acontecer, nem que demore 5 setilhões de anos, ou 10 setilhões de anos, tanto faz, ou 10 octilhões, ou nonilhões de anos, o que tem? A vida é eterna. A vida vai sempre para frente, para o alto. Por que esquentar a cabeça, né? Então você tem aí 3 parâmetros para você viver, que são 3 galhos distintos. Você escolhe o galho que você quer empoleirar nele, né? E ficar ali estudando. Você quer empoleirar no galho das religiões? Fique, escolha uma delas, né? E fique ali. Mas não venha dizer que todo mundo tem que ter uma religião. Não, conheço gente que não tem religião, não está fixado numa, mas gosta de pesquisar todas. Eu, por exemplo, me considero assim. Portanto, como eu não tenho nenhum, estou fixado em nenhum, me sinto com liberdade de entrar em qualquer igreja, em qualquer religião, assistir um culto e qualquer outra coisa, né? Consta dos anais tibetanos, por exemplo, a Igreja Católica não ia guardar isso, que um dia um padre francês chamado Padre Huk, o Padre Huk, ele foi até o Tibete, não é esse Dalai Lama aqui que estava lá, né? O Padre Huk foi lá antes desse Dalai Lama nascer, antes da invasão comunista, era um outro Dalai Lama que depois faleceu, esse aí nasceu menino ainda, ele teve que fugir em 1921, né, e foi para a Índia, e houve a invasão comunista de parte da China, o senhor tomou conta, ainda domina o Tibete até hoje, né? E ele foi para a Índia, asilado lá. Esse Dalai Lama que está lá e mostra uma sabedoria enorme para o mundo, com os livros que ele escreve aí, que seria bom se você puder, e se você não leu ainda, ler. São lições de vida interessantes. No budismo tibetano, ou conhecido como lamaísmo, né? É um budismo muito aberto, excelente, extraordinário, mas é religião. Apesar que o grosso da sabedoria tibetana não está ligado a religião nenhuma, mas a teosofia ou ciência iniciática das idades, ou ainda uma maçonaria primorosa chamada maçonaria dos Traishumarutas, né? Que não existe mais com aquela pureza no Tibete. Não sei se ainda tem algum resquício por lá, mas a maioria transferiu-se toda para o Brasil, está tudo aqui hoje. Pois bem, o Padre Huk foi ao Tibete com a intenção de evangelizar o paganismo no Tibete, porque não estando batizado na Igreja Católica, pela Igreja Católica a pessoa é considerada pagã, né? É um direito do católico, aqui que tem. Mas é um direito também do tibetano não considerar-se pagão, pronto. E o que tem? Que importância tem ser pagão ou não na cabeça de um outro que acredita, tem outro tipo de crença? O que tem isso? Nada. Bolas. Continua vivo, Deus não o fulmina com um raio para acabar com ele, e ele está aí, continua vivendo acima, tem família, tem o seu estilo de vida e pronto, né? Padre Huk, chegando lá, foi muito bem recebido pelo Dalai Lama, que tinha o poder temporal e espiritual sobre os tibetanos. Só o povo não sabe que acima do Dalai Lama tinha um outro, né? Chamado Traishi Lama. Traishi Lama era uma espécie de ponte de sabedoria, ou de conhecimento, para trazer o conhecimento de alguém mais superior ainda que ele, ou acima dele, chamado Buda Vivo da Mongólia, que ficava na região ali. Ele então passava essa sabedoria, já traduzida em miúdos, para o Dalai Lama, que tendo essa sabedoria, tendo a posse dessa sabedoria, governava com uma sabedoria incrível o Tibete. E era assim que era feita a coisa lá. O Dalai Lama, portanto, com poder temporal e espiritual sobre o povo. Então aquele Dalai Lama anterior a esse aí, era o Hutuktubaku Gegen, outro era o Buda Vivo da Mongólia. O Trashinama não me lembro o nome dele, o Dalai Lama também não.
Mas Dalai Lama recebeu o Padre Hulk muito bem. E o Padre Hulk perguntou se ele poderia celebrar alguns rituais católicos, apostólicos romanos, né? Rituais da religião católica apostólica romana. E se eles se disporiam a assistir esses rituais, por exemplo, a missa, né? E outros rituais, né? Sei lá. E o Dalai Lama falou, mas por máximo prazer que assistiremos, claro, né? Reuniu todo o pessoal dele, né, numa lamazeria central, não sei onde lá, e o Padre Hulk, então, celebrou uma missa, tudo foi traduzido devidamente para o tibetano, né? E quando terminou, o Dalai Lama chegou pro Padre Hulk e falou assim, puxa, mas que maravilha, beleza de ritual o seu, né? E tem, inclusive, coisas incomuns conosco, né? Tem coisas muito incomuns conosco aqui. Porque o lamaísmo, ele vem das ideias de Buda, de 600 antes de Cristo. Então não podia ter copiado o cristianismo, né? Mas por que essa similitude? A não ser porque tudo passa pelo crivo das escolas iniciáticas aí, ó. De onde essa similitude pode ter surgido, se não daí? Então, depois do Dalai Lama ter elogiado bastante a parte ritualística que o Padre Hulk mostrou da Igreja Católica Apostólica Romana, uma missa celebrada e tal, o Dalai Lama virou-se para o Padre Hulk e disse assim, agora a gente gostaria, né, que o senhor assistisse a uma ritualística nossa, né? Aí o Padre Hulk disse para ele, bom, aí eu não posso, eu estou preso a certos conceitos, eu pertenço a uma religião, eu não posso assistir porque vocês são pagãos e tal, etc. Aí o Dalai Lama, singelamente, com todo amor, carinho, sem querer brigar, sem nada, disse para o Padre Hulk, Padre Hulk, então, a gente lamenta, mas o senhor não vai conseguir evangelizar o Tibete, né? Nós somos tão abertos que a gente aceitaria, por exemplo, misturar a sua religião com a nossa, o que tem, né? Desde que ela viesse nos ensinar uma porção de coisas, não tem problema nenhum. Agora, nós gostaríamos de mostrar a nossa para vocês também, senão não tem sentido nenhum, hein? Bolas. Como é que vocês... Vocês chegam e coloca de vocês, a gente aceita, a gente quer colocar nós, vocês não aceitam. Dá uma impressão, para a gente que está falando aqui, de imposição, claro, não é algo inteligente, né? Duvido que o Cristo tenha dito algo parecido assim. Aliás, nem foi ele que fundou a religião, né? Mas, pra você ter uma ideia, o lamaísmo tibetano está bem mais próximo da ciência iniciática das idades, devido ao fato do Buda Viu da Mongólia ter vivido lá naquela época, até 1921. Depois ele próprio desencarnou, né? E o Dalai Lama morreu aquele mais antigo, depois esse aí era menino ainda, veio para a Índia, está lá ainda, uma grande sabedoria, né? Mas, mesmo o budismo tibetano, o lamaísmo, perdeu o centro de referência, o sistema de referência. Porque não há mais Buda vivo da Mongólia, acabou. Essa linhagem acabou. E não há mais Trashi Lama também no Tibete, essa linhagem também acabou, que era o chefe da maçonaria dos Trashi Marutas, né? Que está todo aqui no Brasil hoje. Então, não há sistema de referência mais hoje em dia, né? Apesar da grande sabedoria desse Dalai Lama que está aí. Mesmo que o Dalai Lama amanhã, a China viesse a liberar o Tibete, né? Por certo que... Obrigado, professor Bicudo, estamos recebendo um cafezinho fresquinho aqui. A China, mesmo que viesse a liberar o Tibete amanhã, o Dalai Lama voltar para lá, né? Ele encontraria um Tibete bastante modificado. Nós vimos uma reportagem sobre o Tibete, recente na televisão. Você vai no centro de Lhasa, capital dos grandes mistérios tibetanos e tal, né? Uma cidade maravilhosa no passado. Nos contrafortes do Himalaia, lá em cima, um frio terrível, né? Hoje você chega lá, tem lata de Coca-Cola para tudo enquanto é canto, né? Barraquinhas vendendo óculos de sol do Paraguai, né? Rádio de pilha para tudo enquanto é lado. Antigamente não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha coisa nenhuma, nem energia elétrica existia, né?
quando havia tanta sabedoria no Tibete. Então o Tibete hoje não tem mais nada que aquilo. Você vai encontrar lá restos, só restos, como você encontra restos na Índia, né? A esperança é que aquilo que era biótico lá e que morreu tudo, as sementes foram transladadas para o Brasil, plantadas aqui, já estão plantadas há muito tempo, e as árvores que lá existiam, né, da sabedoria, o bodhisattvicas, que bodhi quer dizer árvore, sattva, sabedoria, já estão lançadas aqui no Brasil hoje. E do Brasil, elas promoverão o ex-ocidente lux, ou a luz deverá ir daqui para o Oriente, e ao contrário do que existia até agora. Pois bem, mudando de pato para ganso, ou da água por vinho, nós contamos aqui que vimos um dia, há alguns meses atrás aí, contamos no ar, que o Sol não é bem o Sol. O Sol, numa outra dimensão de matéria, ele é um corpo de um arcanjo enorme que corresponde a Micael, né? E se você tiver uma visão dessa e você fixar-se bem para poder verificar como é que é, né? Eu tive essa oportunidade, você vai ver com os cabelos cacheados, louros até a altura do ombro, os olhos azuis, uma altura e uma estatura enorme, né? Asas abertas e braços abertos. Esse é o Sol, e o Sol, propriamente dito, conglomerado de matéria eletromagnética, sai do centro do coração desse ser. O que faz ganhar sentido da religião católica, aí a religião católica, ó, do Sagrado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus, né? E esse Papa que está aí, o João Paulo II, uma vez deu uma entrevista coletiva dizendo que os anjos existem, e um cardeal que estava do lado dele, assessor dele, falou assim: sim, Sua Santidade disse isso, e a gente pode acrescentar que são mais que as estrelas do céu. Sim, são mesmo, né? Houve até um ouvinte, ou mais ouvintes da raça negra que ligaram para mim, que entraram em contato por e-mail e perguntaram assim: puxa vida, mas não tem nenhum anjo negro, não tem, né? Tudo branco, loiro e tal, como você fala. Não, claro que tem, né? Claro que tem e tem mais, né? Aqui vai uma novidade para vocês. Tem uma espécie de anjo negro, sim. Não vamos falar de um só, tem mais, claro, né? E que é o maior de todos, para você ter uma ideia, né? Porque a raça negra foi a primeira do planeta. Esse anjo negro, que a gente chama de o Sol central do 8º sistema, se você quiser chamar de Sirius, pode, né? Ele é superior a tudo que a gente está falando aqui, ó. E ele é negro, de tanto tão claro que ele é. Agora, por isso que a raça negra, como ela é a terceira raça do planeta, e não havia raça nenhuma antes dela. Houve aí a raça adâmica ou polar, que não existiam seres como nós. Eram seres flogísticos, não eram nem visíveis a olho nu direito, né? Flutuavam no ar. Mas um protótipo de algo que viria a ser no futuro, uma espécie de bolhas, né? Que voavam, inclusive, tocadas pelo vento, né? Isso era a raça adâmica, né? Depois vem a Hiperbórea. Nós estamos falando aí de estupidilhões e estupidilhões de anos, de anos desses nossos passando, e a Terra um mar químico, e aquilo ali se transformando, e as raças ali dentro, né? A segunda raça, então, é a Hiperbórea, né? A Hiperbórea já houve uma formação um pouco diferente da adâmica, né? E ela já se subdividia diferentemente, cisparidade, bipartição e tal, para depois surgir a Lemuriana. A Lemuriana em meados da raça Lemuriana. Então, surgiu praticamente aquilo que a gente chama de raça Lemuriana, né? Uma raça negra, portanto. Seres enormes, né? Eles não tinham ainda todos os sentidos completados, e essa raça foi evoluindo, e tinha a sociedade teosófica dentro dela na época, ou a sociedade iniciática dentro dela para orientar os lemurianos. Era a famosa Aumband, ou Umbanda, que é mais antiga que a da para frente, né? Então, correspondente, essa raça, Helena Blavatsky chama de raça negra, chama de
ou a raça lemuriana, a raça saída do seio de Brahma, diretamente de Brahma, ou Brahman, ou de Deus, diretamente dentro deles. Você que é negro e queria ouvir algo a respeito, aí, estou acabando de falar nesse instante. Há pouquinho tempo atrás não era nem permitido abrir o bico para falar essas coisas, né? Agora, aí que tá. Hoje em dia, não há mais que falar em raça negra tipo lemuriana, porque nós todos temos 5 dedos de cada mão, 5 dedos de cada pé. As costelas, né, tem os ossos correspondentes. Nós temos 22 ossinhos principais ligados à cabeça, 56 principais ligados ao tronco, menos os membros inferiores e superiores, dando um total de 78 ossos principais do corpo humano, e que constitui os 78 gênios da Cabala. Aí, ó, o ser humano não está pronto ainda, né? Essa é a grande verdade. O ser humano não está pronto. Nós estamos na quinta subraça, na quinta raça, teutônica ou germânica. Subraça teutônica ou germânica dentro da raça ariana. Mas todos que estão aqui pertencem a essa quinta subraça da quinta raça, né? É por isso que, para caracterizar bem a subraça, né, as escolas iniciáticas dizem: tem que cruzar, fazer sexo um com o outro, nascer branco com preto, preto com branco, mulato, índio, japonês, chinês, tibetano, coreano, loiro com, sei lá, tem que cruzar tudo. Senão a chamada raça do futuro não vai vir. Uma raça com pele mais azeitonada, olhos mais esverdeados, uma estatura um pouco maior que a nossa, né? E com uma inteligência incomum, muito diferente da nossa, muito melhor que nós. Para vir essa raça, a gente precisaria dizer para você qual é o tipo de plano cósmico que existe até que essa raça possa aparecer. E como é que a gente vai falar sobre isso aqui se o que a gente fala já é complicado, né? Como é que a gente iria explicar também coisa que a gente nem sabe, né? Porque quanto mais você conhece da teosofia, menos você sabe, né? Então, quando a gente tem um tipo de visão dessa, um indivíduo tá ligado à teosofia, mas não é um fanático por isso, né? Ele tem uma visão dessa do Sol, como se fosse Micael, ou o Cristo espacial, o Cristo cósmico, loiro dos olhos azuis, né? A gente sabe o que está vendo, quer dizer, então é diferente daquele que vê e não sabe e fica apaixonado por aquilo e já vai pensar em criar a ordem dos adoradores do Sol, como existia no Egito, ou existe no Egito Antigo ainda, né? Existia no Egito Antigo, não sei se existe até hoje. Foi fundada por Cunaton e Nefertiti, uma espécie de religião, para ser o ópio do povo naquela época, né? Você imagina, em 1370 anos antes de Cristo, né? O mesmo Cunaton que fundou a primeira Ordem Rosa Cruz também, a Ordem Rosa Cruz dos Andrógenos, né? E que ainda abastece com seus conhecimentos extraordinários até hoje a Mork, por exemplo, pra você ter uma ideia aí hoje, né? Ordem que foi refundada por Christian Rosenkreuz na Alemanha em 1432, se não me engano, não lembro a data exata aí. Uma data dessa aí. Bom, então a ótica teosófica, ela não pode fazer mal a ninguém, porque ela vem de outros planos, aí que está a história, né? A teosofia, por exemplo, explica coisas incríveis para a gente. Você chega na religião, a religião para num ponto e não vai além daquilo, porque não pode ousar mais que aquilo, sob pena de destruir a si própria. Não tem condição de ousar mais, né? A filosofia não tem condição de ousar mais, porque ela parte dos pré-socráticos, não vai ao Oriente pesquisar sem preconceito, vai com ideias pré-fixadas, com sistema de referência pré-aceitos, né? Por ela aqui. Então, não vai se abrir nunca, né? Se não for de peito aberto, de coração aberto para o Oriente, para estudar lá as filosofias. E quando for lá, vai ter uma surpresa que a gente acha maravilhosa e que poderá dar uma alavancada na filosofia como nunca poderia se imaginar. A filosofia não está morta, como a gente pensa, né? Ao contrário, nós somos adeptos de que deveríamos ter cadeiras de filosofia, disciplina de filosofia, desde o pré-primário até a pós-graduação, em nível de mestrado, doutorado, tudo tinha que ter filosofia, para ensinar as pessoas a pensar. Agora, fica complicado você ensinar as pessoas a pensar
somente por aquele método tão antigo como andar para frente, como Heidegger já fazia, né? Do seu compêndio de filosofia, e outros tantos já faziam no passado, onde você pega um autor, pega outro, compara, escreve umas ideias a respeito lá, pronto, é sua dissertação de mestrado, vai lá, você é um mestre em filosofia. Ora, mestre em filosofia. Mestre em filosofia é quem? É quem sabe pensar bem, né? Se você encontra uma filosofia totalmente moldada a esse esquema e não sai disso, fica patinando, patinando, patinando e não vai além disso, né? E ela não ousa ir além disso, né? Tem medo de ousar na metafísica, quem sabe medo da autodestruição ou coisa parecida, quando na verdade isso é impossível acontecer. Porque quando a filosofia tiver um mergulho na teosofia, mas um mergulho consciente, as academias mergulhando na teosofia, mas de uma forma aberta, sem medo de derrubar tudo, né? Derrubar tudo no sentido de não ter o que colocar no lugar, pode perder esse medo, viu, filosofia? Pode perder esse medo, porque você vai mergulhar no seio da sua própria mãe, que nem aquele rio, as religiões. Quando as religiões resolverem mergulhar no seio da teosofia e não da teologia, porque a teologia está ligada àquela determinada religião, né? Você tem uma teologia muçulmana, uma teologia católica, uma teologia budista, uma teologia shintoísta, brahmanista, evangélica, sei lá o quê. Mas quando a religião, consciente de que pode modificar toda a sua estrutura sem se acabar, né, mas pode melhorar muito, quem sabe para fazer o ser humano transcender a si mesmo. Quando ela descobrir que ela pode mergulhar na teosofia, mas não é qualquer teosofia, qualquer coisa, precisa saber mergulhar também, né? Senão aí você pode decretar autodestruição mesmo. Quando ela souber que ela poderá mergulhar na teosofia, porque ela estará mergulhando no seio da sua própria mãe, e mãe não vai matar filho, né? Não sei nos crimes que estão acontecendo hoje em dia aí, filho mata pai e mãe, né? Já teve mais um caso aí, se não me engano, Jundiaí, se não me engano, né? Vi até agora há pouco na internet aqui. Tá no nosso sistema interno, na rádio escuta, né? Daqui a pouco até a gente pode tirar para você ver aqui. Deve estar no. Deixa eu ver aqui o nosso AP. Se a gente conseguir abrir, eu mostro para você já já aqui, ó. Caso de pais matando filho, né? De filho matando pai. Aquele marido lá que jogou a criança contra um carro, né? Aí a mãe pegou o outro filho, um pouquinho mais velho, começou a chutar também, quer dizer, a gente até ainda fez uma brincadeira, porque não adianta levar a sério essas loucuras todas do ser humano, né? Isso aí é infantilidade psicomental. E a gente até fez um comentário aqui, não adianta ficar triste, né? Que antigamente jogava-se coisas sobre as crianças, né? Hoje em dia joga-se as crianças sobre as coisas, né? Quer dizer, então, você pode até jogar um carro contra uma criança, mas hoje você joga a criança contra o carro, ao contrário. Essas pessoas estão inovando aí na arte criminal, dando delito aí. Coisa incrível, né? Loucura coletiva. Mas, e depois eu que sou doido de falar sobre essas coisas no ar, né? Eu não sei, por enquanto eu não joguei nenhum ouvinte contra um carro, né? Não peguei criança nenhuma e joguei em cima de um carro. Ainda não matei criança, não comi criança assada em espetinho, só jogo umas ideias no ar. Que se você acha que está destruindo você, é melhor desligar o rádio, claro. Você não vai ficar ouvindo coisa que você acha que está acabando com a sua religião, destruindo você, que é uma loucura. Não, mas não ouve, né? A intenção nossa é outra. Nós estamos tentando mostrar já faz tempo que existe algo maior de onde tudo vem, né? Os filósofos acham que a filosofia, tudo vem da filosofia, mas não é verdade, porque eles estão limitados aos pré-socráticos lá e não avança mais do que isso. Você vai num livro de história da filosofia, por exemplo, você vai encontrar vários aí em livrarias, você vai ver que tem alguma coisa sobre filosofia oriental, mas aquilo ali é nossa, é um grão de areia no oceano. Se o pessoal soubesse o que tem no Oriente realmente, o que tinha no Oriente, né? Hoje a gente pode conseguir essas coisas que estavam no Oriente, tudo por aqui mesmo, não precisa ir lá, né?
Uma coisa fantástica. O dia que a religião mergulhar na teosofia, ela vai descobrir as suas origens, por que ela tem que existir, e haverá uma grande melhora nas próprias religiões e, portanto, nos seres que frequentam essas religiões. No dia que a filosofia descobrir que ela pode mergulhar na teosofia sem risco de se sujar, ao contrário, aquilo ali é o seio da mãe. Mãe limpa os filhos, né? Que faz cocô nas fraldas, né? E ali a teosofia vai limpar as fraldinhas da filosofia, as fraldinhas sujas da religião ou das religiões, e as fraldinhas sujas dos cientistas, das ciências, né? Só isso, né? E depois fazê-las crescer um pouco mais e soltá-las já mais grandinhas para o mundo afora. Ide e ensinai, né? Diria o Cristo aí, que era um tremendo teósofo, né? Pois bem, a teosofia, ela vem de cima, né? Ela vem de cima de onde? Você tem alguma indicação em algum livro para que a gente possa verificar? Tem sim, Bíblia Católica Apostólica Romana, você vai ler nas epístolas de Paulo, o Paulo dizendo assim: dá carta aos hebreus, dá carta aos tessalonicenses. Mas que diabo de carta é essa? Você vai ver na teosofia a carta do Ati e Shambhala, por exemplo, né? 3 mundos paralelos internos aqui dentro da Terra mesmo, né? Isso aí o Oriente inteiro conhecia um pouco desse mistério. Não muito, não tudo, mas conhecia uma boa parte desse mistério. A carta do Ati e Shambhala. Você pega os livros do Trigueirinho, que mora em Carmo da Cachoeira hoje em dia, e está esperando que o planeta encha d'água, que a religião dali escape, a região dali escape, né? Sem água, né? O Trigueirinho tem 3 livros interessantes a esse respeito. Ele chama de Aurora, Mistritlan e Erques. São os mesmos mundos que o Trigueirinho está dizendo ali, né? A gente pode até não concordar em gênero com o Trigueirinho, mas em grau tem muita coisa importante que ele conta ali, né? A teosofia, então, é um conhecimento que vem de cima. Ela vem de onde? Ela vem da Agartha. Mas da Agartha também veio epístola para os tessalonicenses, veio epístola para os hebreus, né? Que Agartha é essa? Você, para saber que Agartha é essa, tem que saber que existia uma língua, existe essa língua ainda, mas que existia uma língua que já foi até falada aqui na Terra, muito antes do sânscrito, né? Chamada Agartino. Aí ganha sentido, ó. Puxa vida, mas como é que você pode falar uma coisa? Você tem condição de provar? Não. Mas se os juízes hoje, se você fizer uma petição para eles, no caso do Código de Defesa do Consumidor, onde você vai comprar um carro, se tiver um vício oculto dentro desse carro, né? Vício de fabricação, vamos supor, o carro saiu com um problema no motor que não tem conserto, não tem jeito, né? Um vício, por exemplo, no chassi do carro, ele anda meio torto e não tem jeito de ciborgue nenhum, que é uma peça que eles usam para desentortar o chassi do carro, desentortar esse veículo e entregar o mesmo veículo em perfeitas condições a você. Então o que acontece? Você vai ter que trocar esse veículo, né? A empresa, a montadora vai ter que trocar esse veículo para você. Concessionária é apenas intermediária, né? Aí você vai reclamar, fundado no Código de Defesa do Consumidor, o CDC. O que você vai fazer? Qualquer advogado hoje, por menos conhecimento que tenha, o que ele vai fazer na petição inicial? Ele vai dizer assim: requeiro ainda ao meritíssimo senhor juiz que, se houver necessidade, que inverta o ônus da prova. É o que o Código de Defesa, de acordo com o artigo tal do Código de Defesa do Consumidor. Não é algo automático também, porque não teria sentido, né? Se é totalmente automático, o direito não pode tratar não pode ser automático, né? Ora, então, o juiz vai olhar o caso e vai falar assim: realmente, vou ter que inverter o ônus da prova aqui, né? Então, a fábrica é que vai ter que provar, e essa inversão é mais fácil que você imagina, viu? Como é que você vai provar que o chassi do carro teu estava com uma torção muito grande que ciborgue nenhum podia fazer? Não ser no laudo do mecânico seu de confiança, né? Mas se o carro foi comprado numa concessionária, a concessionária também tira o corpo daqui, tira o corpo dali. Aconteceu recentemente com a gente aí, com seguradora também. O ser humano é malandrinho, né? Em tudo, né?
tira o corpo daqui, tira dali, escorrega de lá e tal, você não consegue nunca, né, a não ser por pressão, pôr na boca no trombone, trocar aquele danado daquele carro que saiu com defeito de fabricação. O legislador, então, que achou por bem criar essa inversão do ônus à prova. Inverte o ônus à prova e, ao invés de você provar que havia um vício oculto ali, um vício redimitório no carro, né, para exigir uma troca, a fábrica é que vai ter que provar, a montadora que vai ter que provar para você que não tem esse vício ou esse defeito de fabricação. E você fica eximido do dever de provar aquela coisa que você está afirmando. Ora, se até na compra de um bem qualquer que você compra por aí, seja uma melancia, qualquer porcaria que você compra por aí, né? Há possibilidade de inversão do ônus à prova? Se eu estou dizendo a você que a coisa é assim, né, que existe uma tal de agarta, e que dessa agarta, né, essa agarta é o povo da eterna aliança da Igreja Católica, né, e de lá que saíram as epístolas de Paulo, por isso que ele diz, da agarta aos Tessalonicenses, nas Bíblias antigas, da agarta aos Hebreus, da agarta aos Efésios, né. Então, por favor, não fica pedindo a mim para provar isso, não, né? Eu posso mostrar uma Bíblia antiga para você, se você quiser, você vai encontrar num sebo por aí, você vai perceber isso aí lá. As epístolas apresentadas aos fiéis católicos dessa forma, da agarta aos Hebreus, da agarta aos Tessalonicenses, né? Mas que raio de agarta é essa? Eu estou dizendo para você que a agarta é uma arca, só que é uma arca voadora, enorme, do tamanho de um continente inteiro, do tamanho daquela que ficou na Lua no filme Independence Day. Aquilo é agarta. Isso é arca. Essa arca voa no escuro do céu e para num ponto ali, cerca como se fosse arame farpado, um conglomerado eletromagnético, sei lá, de uma tecnologia infernal que nós não temos, nem sabemos o que é, né? E dentro daquilo ali é que vai surgir um universo. Pronto, aí, ó. Cadê a teosofia? Cadê a filosofia? Cadê a ciência? Cadê as religiões, né? Deus criou não sei o quê, tantos dias e tal, blá, blá, blá. Cadê? Acabou tudo, né? Eu estou dizendo de uma forma diferente. Mas não vai acabar se você mergulhar fundo nisso. Porque você vai ver a raiz de tudo lá atrás. As religiões são imprescindíveis ainda aos seres humanos. Tudo que está aí está certo, né? Não se atreva a criticar religião nenhuma que está aí. Sabe, espiritismo, que espírito não existe, cara, deixa de ser bobo, senhor. Se está cheio de gente no espiritismo kardecista é porque tem fundamento, né? Mas a Igreja Universal do Reino de Deus, não sei o quê, que exige dízimo, cala a boca, para de ser bobo, né? Vai lá saber, tem gente que está satisfeita lá dentro, se abre uma igreja atrás da outra, porque tem um motivo, bolas, né? Mas a Igreja Católica assou o pessoal lá, o Torquemada, com a turma dele na Inquisição Antiga, queimou isso, fez aquilo, matou não sei quanto. Para de falar bobagem, né? Você não conhece nada do oculto das religiões, né? O dia que você conhecer o aspecto teosófico das religiões, você vai parar de falar besteira, de criticar, de julgar as religiões, né? Cada uma, por menor que seja, qualquer portinha que abra amanhã aí, mesmo que um pastor mal intencionado ele esteja criando qualquer coisa para ganhar dinheiro, devido a esse desemprego que está aí, e não pense que não tem gente que é capaz disso também, né? Isso é para mostrar, tem filme, gente que cria uma religião para ganhar dinheiro, mesmo assim, as pessoas que vão estar lá, mesmo que elas deem dinheiro a esse pastor, essa religião irá propiciar benefícios a essas pessoas. Senão a lei de Deus não deixa existir. Existe uma lei maior que controla as coisas, onde tudo que está aí está certinho, né? E essa lei maior, ela é a lei que a teosofia reconhece como lei, né? A teosofia é uma mãe de onde saem todos os filhos, e os seus filhos, os filhos grandes da teosofia, são três grandes galhos: as religiões, as filosofias e as ciências. A filosofia se autolimita, as religiões se autolimitam, as ciências se autolimitam, a teosofia se autolimita, você poderia perguntar para mim.
também. Mas que diabo, você fala agora também, mas sim, também. Né? Só que ela faz o seguinte: o alto limite da teosofia não existe como você imagina. O alto limite da teosofia está no mental seu. Onde você puder ir com a mente, a teosofia está lá. Daí falar-se, até com propriedade, o Manuel Jacinto Coelho fala do racional superior no Universo em Desencanto, coleção de obras dele aí no racionalismo cristão, né? Tá certo isso que o Manuel fala, né? Saudoso Manuel Jacinto Coelho, né? É um racional superior mesmo, só que acima desse racional superior tem algo superior a esse racional superior, que é um intuicional superior ainda. Acima desse intuicional superior tem algo mais superior ainda, que é um plano atímico, né? Ou superior ao próprio racional, ao próprio intuicional. Quer dizer, mas aí a coisa vai complicando, a teosofia vai complicando cada vez mais, ela chega num ponto que a pessoa não consegue nem raciocinar mais. Esse é o limite. Você não consegue raciocinar além daquilo. Mas chega nesse ponto, o indivíduo com uma mente prodigiosamente imaginativa, né, uma cabeça muito imaginativa, você faz uma pergunta para ele e ele diz assim: olha, eu não tenho a resposta, mas vou inventar agora, viu, para você, né? Aí você fala: peraí, se você vai inventar, é mentira. Aí ele fala assim para você: não, mentira é tudo na vida. O que você está pensando? Você está pensando que você existe como você imagina? Nós todos somos virtuais. O ser humano é passageiro, né? Contudo é passageiro. O sol que está lá em cima, que eu falei que é o arcanjo Micael, é passageiro, vai morrer um dia, né? Com a lua, já é o arcanjo Gabriel, e está morrendo faz tempo. Quem tem o dom de ver vai ver lá um ser enorme também, né? A lua sai de dentro do coração dele e vai ver um arcanjo enorme com as asas fechadas aí no caso e moribundo. Falei isso aqui uma vez, 2 dias depois eu mesmo dei a notícia que os cientistas descobriram, usando a tecnologia que nós já temos aí, que no centro da Lua existe um foguinho ainda. A Lua não está totalmente morta, né? E eu digo mais a você, ela não está totalmente morta e não vai morrer como se imagina ainda. Mesmo que ela venha se integrar à Terra, é aquele pedaço materializado que vem. Porque o arcanjo Gabriel, aquele que está morrendo lá, as outras partes dele, porque nós estamos falando de um planetário, né? Nós estamos falando de um ser planetário, né? Um espírito planetário, né? Ele tem um corpo sideral. Um ser desse é o 7º da escada de Jacó. Abaixo dele você tem o 6º, o 5º, o 4º, o 3º, o 2º e o 1º. Essa escada de Jacó não é do acesso à humanidade ainda. O que nós estamos falando aqui é para tentar pôr você no 1º degrau, que é o degrau do iniciado perfeito, que você lutando muito contra você mesmo, você sobe no 2º degrau, onde você não reencarna mais, você você ressuscita, né? Ou uma encarnação em nível superior. E vai subindo penosamente, não é fácil, a escada de Jacó. Quem sabe daqui a 10 nonilhões de anos, você chega a ser um planetário, né? E um espírito planetário, um corpo planetário, sideral, e aí você vai entender a complexidade de um corpo de um planetário. Nós estamos vivendo um deles. O arcanjo Rafael tem uma bola de luz, a gente chama de luz porque ao longe você vê como luz, né? Uma bola de luz azul que sai de dentro do coração dele. Ele também está de asas abertas, voando inclusive, né? E de dentro do coração sai uma bola de luz azul. E essa bola de luz azul chama-se Terra, onde nós vivemos. E os chakras desse ser compõem o sistema planetário Terra, que a gente chama aqui. Você vê, ele não está destruindo a ciência. Não vai destruir a ufologia, que a ufologia ela está em caminho errado, só isso. Mas que tem uma ufologia, não é bem ufologia, né? Caramba, nós próprios somos filhos desses seres, né? Porque essas arcas, essa arca que eu falei aqui são 7, né? 7 grandes arcas. Agora você me pergunta, tem mais? Não sei. Poderia até inventar a resposta para você aqui também, né? Porque tudo é mentira, tudo que tira da mente é mentira mesmo, não tem nenhuma verdade definitiva, é tudo relativo, né? O dia que a filosofia aceitar essa ideia de que tudo é relativo, o filósofo vai deixar de ficar procurando algo absoluto, que ele não vai encontrar nunca com a mente, né? O religioso também vai
quem sabe, derrubar os seus dogmas para poder crescer a religião. E a ciência também vai partir da ideia de que os resultados que ela irá encontrar nas suas pesquisas darão sempre resultados percentuais que não vão bater em 100%, porque 100% é resultado absoluto, né? Então vocês vão encontrar sempre, vocês da ciência, resultados assim, ó, 85% das pessoas que tomaram esse comprimido que nós fabricamos aqui com auxílio do DNA, do estudo do DNA, vão ter sucesso, vão sarar. 15% vão morrer mesmo, ó. Bom, tá bom, ué. Ah, mas eu tô com essa doença, então vou tomar esse comprimido para ver, né? Aí você toma o comprimido, não sara. Não adianta ficar xingando a ciência, porque você vai ver 85, são 100 pessoas no total, vamos supor. Você é uma das que irão pro brejo, você vai morrer mesmo, e daí? Né? 85 vão escapar, né? Apesar que mais tarde você vai ficar esperando esses 85 do outro lado, que eles também vão acabar indo lá onde você vai estar morto, porque na verdade você não morre, né? Um ser que sabe que não existe morte, um teósofo convicto disso, você não tem medo de coisíssima nenhuma, você dá uma rajada de metralhadora nele e fala: obrigado, meu filho, acho que eu estava na hora mesmo de eu ir, vou sair por esses buraquinhos aqui, meu corpo astral, e vou embora. Você não consegue me matar, só que por azar seu, você acaba de matar você mesmo. Você, numa vida seguinte, vai ter que passar por uma rajada de metralhadora. E como você veio muito mal, para compensar a lei kármica, as sábias leis da reencarnação, né, afirmam o seguinte: se você vem muito mal, as sábias leis da reencarnação, não as sábias leis espíritas, não. Isso não é do espiritismo, não é do budismo, não é de coisa nenhuma. Isso é da teosofia como mãe de tudo, certo? Então, quando eu falo as sábias leis da reencarnação, são as sábias leis da reencarnação ligadas à teosofia. Por quê? Porque a teosofia é melhor? Não, porque a teosofia é a mãe de tudo, né? E ela ama todos os seus filhotinhos, o espiritismo, o kardecista, a umbanda, o candomblé, a magia negra, a magia branca, os pretos, os brancos, os azuis, os amarelos, a religião disso, daquilo, as filosofias, tudo. Ela ama tudo, mas ama de paixão mesmo, viu? Então, por isso que ela pode falar sobre tudo isso aí, porque ela não quer o mal de ninguém, quer só melhorar tudo, né? Então, a teosofia afirma que tudo sai dela, e porque sai dela, ela ama tudo, né? E aquilo que não tem resposta, ela inventa na hora. Por que ela inventa na hora? Porque tudo é virtual mesmo, tudo é temporário, tudo passa e passará. Foi feita uma pesquisa, os cientistas chegaram a uma conclusão interessante pegando uma placa de cobre, né? Isso aí foi feito na década de 80 ainda. Dá um tiro de canhão fotônico numa placa de cobre, onde, pela matemática, hoje, os cálculos da matemática e fórmulas físicas, você consegue chegar à conclusão de que aquela placa de cobre, ela tem que ter ali, vamos supor, 1/nonilhão, depende do tamanho da placa, claro, aquela plaquinha ali onde foi dado o tiro, você tem 1/nonilhão de elétrons girando em torno do núcleo dos seus átomos conglomerados ali, formando aquela placa, certo? Mais que isso não pode ter, pode haver até uma condição de erro percentual, mas a média de elétrons girando em torno dos núcleos dos seus átomos de cobre, formando aquela densa placa que está ali, aparentemente densa, né? É de 1/nonilhão de elétrons. Ora bolas! Dá-se um tiro de canhão fotônico naquela placa de cobre e zilhões de zilhões de zilhões de elétrons destacam-se na placa de cobre como se saíssem do nada, porque eu estou falando nonilhão perto de zilhões, não é nada, né? Zilhões é uma quantia tão grande que não dá nem para quantificar. Saem daquela placa. E o cientista olha e fala assim: nós não sabemos como explicar. Então nós vai falar que isso aqui é o seguinte, 2 pontos, um embaixo, outro em cima. São elétrons virtuais. Opa, saíram do nada? Olha o que a ciência afirma, ó. Tem lógica? Não, não tem lógica.
Mas o cientista ou aceita isso ou fica doido, ele que sabe. Ou vai para Franco da Rocha, doidinho da Silva, ou aceita inventar uma vinda, um local de onde aqueles elétrons vêm. Então ele diz, são virtuais, eles aparecem de algo que nós não sabemos de onde é, ou do nada, vá. Esqueça, a teosofia tem resposta para isso, mas deixa para lá. Ora, então aqueles elétrons são virtuais? São. Mas acontece que dentre aqueles elétrons virtuais, né, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões deles, porque a maioria morre, né, 99,9% desaparece. Mas milhões e milhões e milhões, que dá muito mais que 1 nonilhão de todos aqueles elétrons que estão ali, vamos supor, alguns 10 trilhões deles, né, ganham vida própria e passam a existir aqui nesse plano nosso. Que diabo! Isso é coisa científica, né? Não estamos chutando, não. Leia livros aí de ciência, física nuclear, que você vai ver isso lá, né? Física teórica, prática, etc. Esse tipo de estudo foi feito em CERN, em Genebra, no maior acelerador de partículas que tem no mundo. E você vai ver isso também, brevemente os americanos terão um acelerador de partículas muito maior, né? Quase 4 vezes maior que esse de Genebra, onde eles têm um túnel de 27 quilômetros onde chocam partículas subatômicas. Lá nos Estados Unidos, acho que se não me engano, deserto de Nevada, pesado lá, estão fazendo um de 100 quilômetros, bem maior que o de 27, portanto, né? Esse de 27 quilômetros, em 1985, de acordo com o livro do Felix Weber, um alemão que esteve lá, pesquisou, escreveu esse livro e mostrou que os cientistas estão mais perdidos que barata em galinheiro, né? Que não sabe para onde correr, porque as galinhas estão correndo à tarde. Aqui a barata vai para lá, cego em tiroteio também, coitado, não enxerga, então ele não sabe para onde correr, né? Então, os cientistas são mais perdidos que barata em galinheiro. E ele escreveu esse livro chamado A Dança do Cosmos, onde ele mostra que os cientistas estão perdidos, né? Não sabem procurar mais. Então começa a afirmar coisas que não têm sentido, né? Portanto, os elétrons saídos dessa placa de cobre onde demos um tiro de canhão fotônico são elétrons virtuais. Ora, mas como explicar aqueles que ganharam vida própria? Aí se pergunta para os cientistas, né? Os maiores cientistas do mundo. E de onde vieram e esses aí que ganharam vida própria, que nós estamos vendo no espectro, tirado da fotografia pelo espectrômetro? O cientista vai dizer para você assim, nós não sabe, lamentavelmente, nós não sabe. Mas o senhor não é prêmio Nobel? Eu sei, ganhei prêmio Nobel porque eu provei que não sei o que, é igual não sei o que mais, mas isso aí nós não sabemos, que é claro que nós não sabemos, né? A teosofia diz assim, o que nós não sabemos, nós inventemos, né? A gente inventa o que não sabe. Por quê? Porque nós criamos respostas virtuais. Se a gente começar a repetir essas respostas virtuais, repete aqui, repete ali, repete lá, elas viram verdades no plano da matéria, né? É assim que os universos são criados, é por Kriya Shakti, diz a teosofia, né? Deus, por exemplo, criou primeiro e ele vem ensinando os auxiliares dele, que são os deuses do Olimpo, né? São chamados assim para ensinar de respeito a eles. São as hierarquias dos Asuras, os Agnisvatas, ou filhos do Sol, os Barishads, ou filhos da Lua, né? Os filhos da primeira cadeia de Saturno, que na verdade não são cadeias, são arcanjos enormes, né? O Mahashwans, né? Esses filhos dessas cadeias todos estão aqui ajudando o Rafael a formar a gente aqui. Esses seres somos nós, esses cabeça de bagre somos nós aqui. Um falando bobagem na estação de rádio, outro falando bobagem no campo de futebol, outro... E somos nós aqui peregrinando pelo planeta, né? Tentando abrir a cabeça, né? É mais fácil abrir com machado do que com ideias, né? Porque as ideias, quando são meio inusitadas, meio insólitas, né? A pessoa se tranca a elas e não as aceita, tá acabado, pronto. E é assim mesmo que tem que ser. Não aceite ideias, fique com as suas. Pelo menos deixe falar, né? Deixe a pessoa falar, quem sabe um dia você vai aceitar aquelas ideias, né? Se você gosta de mentira, vai repetindo a mentira, repete, 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 a mentira vai virando verdade, né? Como é que é feita uma reprogramação mental numa pessoa? Tirando aquilo que está programado lá dentro da cabeça, e que nem sempre é aquilo que está lá também,
você cisma, encasqueta com a coisa e não tira aquilo da cabeça mais, né? Eu tive até em família um caso parecido, né? Eu tive uma irmã, por exemplo, que ela, aqui em São Paulo, ela fez vários exames, né? Para saber se ela tinha problema de desmaio dela fosse, como é que chama lá, epilepsia, né? Não era, quer dizer, os melhores médicos aqui de São Paulo examinaram, não tem nada, não tem nada. E faz exame daqui, pai dali, pai de lá, nada. Mas ela achava que tinha. Não, eu tenho, porque eu tenho. E voltava mais uma batelada de coisa, e a mente piorando, né? E ela chegou a fazer mestrado em agronomia, lá em Lavras, na UFLA, Universidade Federal de Lavras, né? Na época não era UFLA ainda, uma faculdade extraordinária. E as notas muito boas. Você tirar um 8 lá em Lavras, por exemplo, é duro, principalmente a curso de agronomia, você tem aula de manhã e de tarde, quer dizer, você não tem tempo para estudar, né? Então o pessoal quando tira um 5,5 fala, nossa, que delícia, tirei 5,5, né? Com certos cursos também aqui de São Paulo, com Química da USP, né? A própria Faculdade de Direito lá de São Francisco dá uma dura nos alunos lá, que não é brincadeira ainda, né? E outras faculdades tantas aí que querem formar pessoas, pressionando-as a estudar um pouco mais e, né, se qualificar melhor. Bom, então essa irmã que chegou a ter esse mestrado dela aí, não completou a dissertação de mestrado, mas terminou os créditos e tal, tinha a cabeça muito boa, mas foi piorando, porque ela enfiou na cabeça que ela era epilética, e ficou epilética. Depois de alguns anos, ela começou a ter os ataques epiléticos normais, aí fazer exame, sim, ela é epilética, agora é epilética, ela se fez epilética. Eu tenho um exemplo, portanto, muito rico na própria família. Esse é o caso dessa irmã, né? Uma irmã muito querida, né? Até como na época a família toda católica, né? Eu era padrinho de batismo dela, né? 12 anos mais velho que ela. Um ser extraordinário, uma cabeça muito boa. Então ficou assim, né? O que eu vou agora? Eu também fiquei assim, do jeito que eu sou hoje aí, né? E você está ficando do jeito que você está aí também, ó. E amanhã você pode encasquetar, botar na sua cabeça que você, mulher que é linda, é Miss Brasil, é feia. E você vai ficar feia, horrorosa. Você vai ficar olhando no espelho e falar assim, meu Deus, esse nariz, aí você opera o nariz, né? A boca, opera a boca. Por isso está um monstro, né? Está como é que chama lá aquele cantor americano, não? O Michael Jackson tá um esquisito, né? No lugar do nariz tem 2 buraquinhos, né? E tudo atrapalhado, porque tem dinheiro demais, né? Você fica, opera a bunda, opera o pé, opera o piu-piu, opera o olho, você vai operando tudo, né? Uma mulher, por exemplo, tá gorda, em vez de fechar a boca, que não consegue fechar, faz lipoaspiração. 6 meses depois, recuperou toda a gordura, só que a saúde, uma parte, já foi para o espaço, né? E assim nós vamos. Por que o ser humano é assim? É isso que é a grande pergunta que a gente faz, né? Aí você fala, mas tem resposta? Claro que tem, a teosofia que responde. Ele é criança. Essa quarta cadeia planetária é um quarto momento cósmico, onde está tudo materializado dentro do coração do arcanjo Rafael, né? Que por acaso corresponde ao Cristo terreno. Ele tem uma aparência de uma barba mais ou menos rala, olhos verdes, cabelo ruivo à altura do ombro, né? E nós vivemos dentro dele, né? Tudo, formiga, tudo. Por isso que o Frei Francisco de Assis, acho que teve essa visão, viu a lua, viu o sol, viu essa coiseira toda aí no espaço, e ficou apaixonado por isso, né? E começou a escrever um poema extraordinário, que eu até tenho em casa uma cópia, né? Tem em português, tem no italiano clássico, lá de 1200 e pouco também, onde ele fala, irmão sol, irmã lua, irmã formiguinha, tadinha, meu Deus, eu dar um beijo no você, formiga carnívora que come a gente, e dá um beijo na formiga, é tudo irmão para ele. Irmão estuprador, irmão preto, irmão preto, tudo bem, irmão branco, irmão da religião fulano, irmão da religião bertrana, quer dizer, esse iluminado Francisco de Assis era isso, ó. Ele viu isso aí, né? Como tantos, né, também já viram, e não os destruiu, ao contrário. É como aquela história do rio, para a gente encerrar.
A teosofia não destrói coisa nenhuma, ela apenas explica o inusitado. E se não tiver explicação, ela inventa e passa a ser verdade a partir daí, que isso aí chama-se Kriya Shakti, ou criação mental. E tudo que é mental é relativo. Então nós estamos vivendo num mundo de relatividade. Não venha com absoluto para cima de mim, não, que não existe, né? E eu também não vou com absoluto para cima de você. O único absoluto que eu tenho certeza de que existe é que tudo é relativo. Isso é absoluto, né? Pelo menos é absoluto num determinado momento cósmico muito longo, né? Isso é absoluto, né? Então o rio estava descendo uma montanha, rio de montanha, ele nasceu lá em cima, né? Que mistério, né? Nascentes no alto da montanha. E mesmo assim, aí às vezes não vem nem de geleiras, né? Que na Mantiqueira tem, né? Você vai lá no alto da Mantiqueira, a água que nasce lá em cima, né? Que mistério, não, que beleza. São veias e artérias, né, que irrigam esse coração aí onde a gente está, sei lá, né? Do Arcanjo Rafael. Essa água então nasce lá em cima, vem descendo, montanha abaixo, forma um córrego, e aquele córrego começa a pensar, né, simbologicamente falando aí. Estou vivo e lá vai eu, vou descendo, uns peixinhos aqui, umas coisinhas ali, né? Uma cobra nadando, e aí eu sirvo para um pessoal tomar banho, eu sirvo para outro beber água, eu vou rodar um moinho, vou fazer isso e vou crescendo, né? Aí vem um outro córrego, joga água em mim, eu vou descendo, descendo montanha, aí de repente eu viro um rio mais caudaloso, serve para tirar água para uma cidade maior. Aí vem as fontes poluidoras, morre peixe dentro de mim, eu já fico triste. Aparece um cadáver, né, de um ser humano matando o outro, alguns só por prazer, outros de ódio, outros essa coisa que o ser humano tem. E aquilo fica boiando lá em mim e tal, até que um peixe vem e come aquele cadáver, é retirado da água pelos bombeiros. E o rio vem pensando e descendo a montanha, descendo, cai na planície. Mas quando ele já está super caudaloso, já cumpriu uma missão interessante, serviu de alimento para muita gente, matou a sede de tanta gente, sei lá, já cumpriu um trabalho esse rio. Ele olha para frente dele, no horizonte, aquele lago enorme. E ele fala, meu Deus, estou perdido, né? Eu vou direto para aquele negocião lá, aí eu vou desaparecer, né? O negocião é o Oceano Atlântico, vamos supor, né? Eu vou cair lá dentro do Oceano Atlântico. E ele não sabe o que é aquilo, porque ele vem um rio descendo a montanha. Mas é inevitável que ele caia no Atlântico, né? A força da gravidade. Como é inevitável a nossa morte um dia, como é inevitável a reencarnação também, mas você não sabe o que é, então você pode ficar com uma masturbação mental só. A hora que ele mergulha dentro do mar, ele fala, oh meu Deus, que beleza, aqui estou eu. Não perdi a minha unidade, porque eu, apesar de ter me misturado nessa água salgada, eu me sinto no seio da minha própria mãe. Aqui eu vou purificar as minhas águas, e eu volto na forma de nascente daquele lugar de onde eu saí, e venho aqui para o mar de novo, onde esse conglomerado extraordinário de sais, né, essa coisa toda aqui, esse revolver de águas pelas ondas, as correntes marinhas, vão reciclar toda a minha água e de todos os rios e fontes e lagos do planeta, e eu volto então com a água purinha, para fazer de novo tudo aquilo que eu já fiz numa aparente rotina tão gostosa. Pronto, o rio ganhou uma compreensão global das coisas ao mergulhar no oceano da vida. O oceano da vida das ideias chama-se teosofia. Bom dia para você que está ligando a hora, 1h42.